Pode falar olhando pra mim, não precisa olhar pra mim. Já... Tá bom. Responde? Sim. E aí, vamos lá. Vamos lá. Primeiro fala o seu nome e a sua orientação sexual, quantos anos você tem. Olá, meu nome é Harley, atualmente com 21 anos de idade. Tô aqui fazendo R&B, músicas, me encaixo no queer, às vezes não sei onde me encaixo, às vezes tenho dúvidas, mas daí eu acho que é muito mais sobre um auto-reconhecimento, coisas que eu sinto, que eu fluo no dia a dia. Faço parte do Quebrada Queer, um coletivo de rap, onde a gente questiona isso dentro do hip hop e dentro de várias outras musicalidades, que eu me enquadro muito no R&B também, mas os outros integrantes estão flertando ali com pop e com outras coisas, mas de modo geral estamos aí, fazendo música. Infância, como que foi a sua infância voltado pra comprar LGBT mesmo? Então, desde muito pequeno eu sempre fui aquela criança viada, assim, sabe? Tipo, da minha família, onde todo mundo sabia que eu era gay, mas eu nunca tinha me questionado sobre isso, porque eu nem sabia o que era ser gay ainda, sabe? Eu acho que veio essas dúvidas mais por conta de eu ser muito fã de Calypso, sabe? Desde muito pequeno. Quando jogavam videogames, eu amava muito as personagens femininas, sabe? Tipo, eu tinha muita identificação com elas e eu escolhia muito elas, assim. Em jogo de luta, por exemplo, eu amava a Kitana, porque eu acho que, e não só pelos poderes e tudo mais, por causa da roupa dela, sabe? Tipo, eu amo a roupa da Kitana até hoje, assim, é uma ref perfeita, assim. Mas desde muito pequeno eu tive essa proximidade com esse mundo já, assim, mais feminino, que eu gostava muito de olhar e de estar ali. E enquanto eu crescia, eu fui começando a ver isso com os meus vizinhos, me mostrando o quão afeminado eu era naquela época. Porque eu mudei de bairro, assim, quando eu era bem pequeno, eu tinha uns 8 anos, e aí foi quando eu comecei a ter mais contato com as pessoas na rua. E já nessa idade, algumas pessoas já riram de mim, andando na rua sem fazer nada, assim, sabe? Eu acho que a partir disso eu comecei a me fechar um pouco. E aí foi quando eu fui pra internet, e aí eu fiquei um tempo ali no mundo virtual, porque eu não queria ter que lidar com o mundo externo, com tudo que acontecia do lado de fora. E aí eu fiquei ali na internet uns bons anos, assim, até o começo da minha pré-adolescência. E quando eu cheguei ali nos meus 15 anos, meus 14, 15 anos, foi quando eu voltei pra rua. Que eu acho que foi quando eu tinha cansado de ficar preso a isso, sabe? Falei, vou conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas. E aí eu fiz as minhas amizades que eu já tive do bairro. E... Pode falar. Pode falar? E diante de todas essas amizades, eu tive que lidar também com o outro lado, né? Com pessoas que gostavam de me humilhar mesmo, de colocar sacola na minha cabeça, de puxar a minha cabeça, uma vez quase cortaram minha orelha. Então, são coisas assim, isso com um pedaço de pau com prego, assim, sabe? Tipo, porque eu cansei de ouvir, sabe? Tipo, chega uma hora que a gente ouve tanto, sabe, tanta coisa, e eu cansei aquele momento. Eu falei assim, chega, sabe? Tipo, para, por que vocês estão me zoando? E aí nisso ele veio, tipo, com uma reação mais agressiva, e eu respondi. E nisso acabou virando um rebuliço, ele pegou esse pau com prego e, tipo, dando na minha orelha. Aí quase cortou, assim, cortou na verdade, né? Quase saiu fora. E aí, tipo, nisso foi meu primeiro contato, assim, com eu preciso ter mais proteção, sabe? Eu preciso ser mais forte em relação a isso. Depois desse episódio, eu voltei mais pra dentro de casa, porque eu fiquei um pouquinho traumatizado, e isso bem novo já, sabe? E aí eu só tive essa coragem mesmo de externar tudo que eu tava sentindo depois dos meus 17 anos, assim, sabe? Porque eu fiz teatro na minha adolescência também. Então, dentro do teatro eu tive contato com outras pessoas LGBT, sabe? Então foi onde eu pude ser mais abraçado. Então, na rua, ainda era muito complicado ver aquelas pessoas, sabe? Tipo, até hoje ainda é meio complicado quando eu vejo uma ou outra, assim, porque eu ainda moro no mesmo bairro. Só que eu acho que a gente precisa ficar bem, sabe, diante dessas situações. E aí é foda porque umas situações um pouquinho complicadas, né, de agressão. Então, pra gente ter esse trabalho psicológico de ver a pessoa e falar assim, passou. Hoje eu tenho uma outra cabeça, posso me defender melhor,
Eu acho que estou numa nova fase e ok, sabe? Alguns deles me pediram desculpa, isso faz um tempo, mas outros nem fizeram questão, assim. Eu acho que pra quem agride é muito fácil esquecer, né? Agora pra quem é agredido fica uma marca de bastante tempo, assim, né? Em relação à aceitação, a sua aceitação interna e quando você saiu do armário, como que foi isso? Então, eu tive minhas amigas também na escola, que elas me acompanhavam muito pra tudo que era lado, né? Só que na escola eu não tive esse bullying muito forte, assim, sabe? Eu acho que, por incrível que pareça, as pessoas lá me respeitavam muito, assim, sabe? Eu vejo muitas histórias de pessoas em escola que não rolou, assim, que era bem pesado. Mas no meu caso, até que as pessoas me respeitavam muito, assim. E aí minhas amigas, elas também tinham esse pé, sabe? Tipo, já no LGBT, só que a gente era muito novo, a gente não conhecia nada sobre aquele universo. E aí, como a gente tava trocando essas ideias e nos dias de fazer trabalho a gente se encontrava na casa delas, a gente podia conversar sobre outras coisas, foi quando a gente começou a descobrir o que era, de fato, em conjunto, assim. Ali na sexta, sétima série, ali, por aquela época, assim. Aí quando chegou na oitava, a gente já tava mais consciente, a gente tava mais consciente do que seria, né? Do que nós éramos, né, na época e tudo mais. E aí foi quando a gente começou a atacar um foda-se, um leve foda-se, assim, já. Porque a gente sempre andava junto, então a gente tinha uma rede de proteção ali, né? Isso desde muito tempo. Só que foi quando eu entrei no teatro que aí eu lidei com todas essas questões na minha cara, assim, que eu pude me conhecer também, internamente. E aí foi quando eu pensei, não vale a pena me esconder atrás de um Harley que não existe, de um Harley que não é quem eu sou, de fato. Então, no teatro foi onde eu aprendi a externalizar tudo que eu tava sentindo, assim, sabe? Então lá, conversando com todo mundo, foi quando eu cheguei à conclusão de que eu não precisava me assumir. Foi a primeira coisa que eu pensei, assim, sabe? Por que me assumir? Me assumir de uma coisa que diz respeito a mim, sabe? Então, eu simplesmente me desprendi de várias coisas que eu tinha vergonha, às vezes, de fazer. E aí eu comecei a fazer. Só isso que eu fiz. Sem falar nada pra ninguém, sem questionar nada pra ninguém, porque eu acho que as roupas que eu uso, os cabelos que eu uso são muito particulares mesmo, sabe? Tipo, não é sobre a visão das outras pessoas, é muito sobre o que eu quero vestir hoje, às vezes, sabe? Então um topinho, um shortinho, às vezes uma calça, um blusão, entendeu? Então eu acho que essa é a parte importante de entender que é tudo muito interno, sabe? É tudo muito sobre o que a gente tá sentindo no dia, o que a gente tá vendo ali, né, e tudo mais. Então o meu processo de sair do armário foi muito sobre mostrar minha cara para as pessoas e só, assim, sabe? Tipo, sem chegar e ter que falar, então, família, olá, sou gay, sou bicha, sou... Não, eu só cheguei e fiz, assim, sabe? Eu acho que foi um processo muito bom também, muito saudável para mim. Em relação a ser queer, eu gostaria de saber para as pessoas que vão assistir o documentário também, como você... O que você entende como queer, o que é um queer, e como que é mesmo? O que você entende como queer e como você chegou a essa conclusão. Eu acho que o queer, ele tá muito ligado a você se desprender de padrões que as pessoas colocam e você tá cada vez mais ligado com o que você gosta de fato, com o que você sente de fato e o que te influencia, sabe? Porque o queer, ele nada mais é do que a liberdade de você estar ali da forma que você quer estar. Só que a gente precisa lembrar que existem consequências em uma sociedade machista e homofóbica que a gente vive e transfóbica. Então, às vezes, a gente tem que se cuidar mesmo, sabe? Porque o queer, ele faz com que você se liberte. Mas as pessoas, elas não entendem, sabe? Então, da onde a gente tira uma força para que a gente consiga reagir caso algum dia alguém chegue na rua rindo da nossa cara, venha com alguma lâmpada, às vezes, né, rola, com alguma arma, com alguma coisa, madeira, como aconteceu comigo na infância. Então como que a gente chega para poder reagir a essas coisas, sabe? Porque essa é a parte complicada de ser queer, né? É você lidar com o externo, sabe? Porque
Porque às vezes você tem as suas questões internas, mas você se resolve ali, né, no silêncio da madrugada. Às vezes você tá ali sozinho, você consegue resolver as suas questões. O problema é as questões externas, né, das pessoas que estão vendo a gente, que estão olhando ali e tipo, tem um estranhamento, sabe? Tipo, hoje mesmo eu vim pro metrô e eu vim de lá do Capão até aqui, são mais ou menos 40 minutos. E esse tempo inteiro eu vim sozinho, por exemplo. E, cara, a gente consegue perceber os olhares, sabe? Tipo, é impossível a gente sozinho ali no metrô, sabe? Tipo, sentado, sabe? A gente vê todo mundo que tá em volta. Então, nesses momentos, assim, meu melhor amigo é meu fone de ouvido. Porque se eu não consigo tampar os meus olhos para que eu não veja, eu tampo meus ouvidos para que eu não ouça, entendeu? Então, fico ali com o meu bom fone, olhando estaticamente, sabe? Porque eu acho que o contato visual, às vezes, ele assusta muito, né, as pessoas, assim, em volta. Mas é importante que a gente esteja dando a cara a tapa mesmo, sabe? Tipo, que eu esteja indo no metrô sozinha para as pessoas verem que eu existo, para elas acharem que é mais normal, sabe? Porque, nossa, eu fico chocado em como as pessoas, elas desnormalizam todas as figuras que não são normativas, né? Tipo, então, eu, só porque eu tô com esse short de cintura alta, com cabelo grande, com a minha barba, as pessoas já, calma, sabe? Então é bom elas verem, para que elas entendam que eu existo e várias outras pessoas como eu existem, sabe? E elas estão aí vivendo e elas precisam de respeito, elas merecem esse respeito, sabe? Porque a gente não tá desrespeitando ninguém sendo assim, sabe? E é só isso.